Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à nossa live sobre como atender as novas publicações da NPD. A gente vai ter a apresentação do Dr. Fernando Burgui, do Escritório Martins de Almeida, e do Fernando Nerick, da Módulo. Então, Dr. Fernando, já pode começar com a sua apresentação. Bom dia a todos, pessoal. Mais uma vez, muito feliz de estar aqui com todos vocês. Vamos seguir aqui com a minha apresentação da tela. Estão vendo minha tela? Vamos sim. Maravilha. Então, só para a gente ter noção do conteúdo que a gente vai tratar aqui, a gente vai conversar sobre as publicações que a NPD tem feito, né, tem editado e publicado em seu site. Essas publicações demonstram uma maturidade boa, né, da NPD como agência regulatória, de divulgar e informar a população e todas as partes interessadas acerca das suas próprias interpretações em relação à lei. Lembrando que a NPD é o órgão máximo de interpretação da LGPD a nível administrativo. Todas essas publicações, né, quando são normas administrativas, acabam passando por um processo de consulta pública também, para que as partes interessadas possam dar suas próprias opiniões, né, com base nas próprias experiências da sua área de negócio, do seu segmento, o que é sempre muito interessante. Já visto o exemplo ruim que aconteceu na primeira edição da lei, né, na primeira versão da lei, em relação à área de saúde, né, que foi bastante esquecida durante a elaboração da lei, e posteriormente, com a união do segmento, acabaram conseguindo ajustar as normas legais que diziam respeito ao tratamento de dados sensíveis sobre saúde. Então, o que a gente vai falar hoje são sobre essas publicações em geral, não só normas administrativas, mas também como guias e outros esclarecimentos que a NPD tem apresentado, e muito bem, em seu site. Então, várias vezes, né, durante o trabalho, né, diário, se existe alguma dúvida, é possível ir lá no site, procurar algum esclarecimento nesses guias, como outras agências internacionais com a mesma competência também fazem, né? Um exemplo muito bom que a gente sempre se vale é o ICO do Reino Unido, que também tem excelentes guias. Então, a gente vai falar sobre o guia Como Proteger Seus Dados Pessoais, que foi bastante introdutório, a resolução sobre agente de pequeno porte, que é bastante importante, o guia de segurança de informação também para agentes de pequeno porte, processo fiscalizador e sancionador, o guia sobre os agentes de tratamento, o famoso quem é quem, controlador, operador, etc. Guia sobre o uso de cookies, né, que todo mundo que atua na internet acaba precisando ter alguma ideia. O estudo que está sendo feito sobre os registros de operações de tratamento simplificados para agentes de pequeno porte, e que pode servir ali como um requisito mínimo para saber se as organizações de vocês estão ou não fazendo esse registro corretamente. Um esclarecimento sobre dados de pessoas falecidas, sobre a atuação do encarregado e selos de certificação, e um relatório anual de ouvidoria da NPD, que foi editado, publicado recentemente. Como proteger seus dados pessoais? Bom, aqui a NPD fez um guia voltado para o titular, né, para as pessoas físicas em geral, para entender o que é a proteção de dados pessoais e como elas podem fazer para protegê-los, né, para não ter problemas ali de violação da própria privacidade. Então, dali, a gente já consegue extrair algumas orientações sobre o que nossas organizações precisam fazer para que esses dados dessas pessoas físicas sejam protegidos, né? Então, garantir que todo tratamento tenha uma finalidade específica e uma base legal que autorize aquela empresa a realizar essa finalidade específica, né? Buscar ali associar a finalidade à base legal na lei, lembrando sempre que o consentimento deve ser a última base legal a ser estudada, porque existem várias outras que podem ser usadas. A manutenção do registro de tratamento, isso é muito importante, é a base para qualquer trabalho de adequação, né? A partir do registro que a empresa consegue identificar os gaps em relação à lei, e o registro em si é uma obrigação legal, já que ele vai ser utilizado também para a própria NPD entender o que a empresa faz, como é o fluxo de dados pessoais dentro da empresa, em caso de alguma auditoria.
relatório de impacto em caso de algum tratamento de maior risco, segurança dos sistemas, informação aos titulares, né, por meio da política de proteção de dados pessoais ou de comunicados de privacidade, os direitos dos titulares, o cumprimento desses direitos, né, ter metodologias úteis que possam assegurar a proteção desses dados pessoais, né, que possam garantir que a transmissão desses dados, a coleta dos dados, ou até a reação a um incidente de segurança de informação possam ser feitas da maneira mais eficiente possível, sem causar danos às pessoas físicas. E aí, esse guia traz alguns exemplos, né, de como os princípios são aplicáveis em casos concretos. Então, por exemplo, se uma loja quer entregar um produto comprado para uma pessoa no endereço, é claro que o vendedor vai precisar desse endereço. Então, o endereço é um dado essencial para a execução daquele contrato. Logo, identificado que o objetivo da coleta do dado endereço é o envio da compra ao consumidor, essa finalidade ela vai ser associada à execução do contrato. Ela já está autorizada pela execução do contrato, não é preciso ali de um consentimento para coletar aquele endereço. Então, esse tipo de exemplo pode ajudar bastante vocês a identificar, a ajustar os próprios tratamentos, os próprios fluxos de tratamento à lei. A gente traz aqui também a resolução sobre agentes de pequeno porte. Essa resolução é bastante importante. Por quê? Porque o fato de uma organização ser qualificada como agente de pequeno porte pode fazê-la aproveitar certas obrigações menos rígidas. Então, lá na LGPD tem várias obrigações para os agentes de tratamento em geral, mas os agentes de pequeno porte têm algumas facilidades no cumprimento dessas obrigações. Então, por exemplo, encarregado, o agente de pequeno porte não precisa ter. Então, vale a pena identificar se as suas organizações podem ser qualificadas como agente de pequeno porte. Porque, às vezes, a gente está gastando muito dinheiro para, na verdade, uma coisa que poderia ser menos custosa. Então, quem é agente de pequeno porte? Microempresa, empresa de pequeno porte, startups, pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, as pessoas naturais em si, e entes personalizados, né, condomínios, etc. Essas pessoas são agentes de pequeno porte. Porém, elas serão consideradas agentes de tratamento normais se o tratamento que elas fizerem for de alto risco, se a receita bruta for superior àquilo que a lei autoriza para microempresa, empresa de pequeno porte e startup, ou que o agente de pequeno porte pertença a um grupo econômico com receita superior àquelas de pequena empresa, microempresa ou startup. E a gente falou de alto risco. O que é alto risco? Sempre vale a pena lembrar. E essa resolução traz o conceito de alto risco, que também vem na resolução sobre dosimetrias, que o Fernando vai falar mais adiante. Então, o que é alto risco? Alto risco é larga escala. Se você trata dados de um número significativo de titulares, num volume muito grande de tipos de dados, né, por um tempo muito grande, uma frequência muito alta, por uma extensão geográfica muito grande, ou seja, o Brasil inteiro, um continente, etc., isso vai ser considerado larga escala. Também é alto risco tratamentos que possam afetar significativamente os interesses dos titulares e seus direitos fundamentais. Então, se aquele tratamento puder prejudicar, impedir o exercício dos direitos daquela pessoa, ou a utilização de um serviço, ou até puder ocasionar algum dano material ou moral àqueles titulares, como discriminação, violação à integridade física, direito à imagem, reputação, fraudes financeiras ou roubo de identidade, né? Puder ocasionar uma situação que permita que aquela pessoa sofra um golpe, se ocorrer algum incidente, então isso vai ser considerado alto risco. Uso de tecnologias emergentes ou inovadoras, aqui a resolução não diz muito bem o que seria tecnologia emergente ou inovadora que retiraria essa qualificação de agente de pequeno porte, então a gente fica um pouco no escuro, mas a gente entende aqui que são tecnologias que também trazem consigo um risco alto, né? Por terem uma questão de precaução ou prevenção que ainda não está muito bem esclarecida. Também vai ser alto risco tratamentos que digam respeito à vigilância ou controle de zonas acessíveis ao público, ou seja, câmeras de segurança,
microfones para audição de algum tipo de som para determinado processamento, num bairro residencial, por exemplo. Também vai ser alto risco decisões tomadas com base em tratamentos totalmente automatizados, que podem afetar essas pessoas, né, os titulares, para fins de profiling, por exemplo. E o tratamento de crianças, adolescentes e idosos também vai ser considerado como alto risco. O Fernando vai falar mais adiante especificamente sobre o que a NPD entende a respeito desse tipo de tratamento. E quais são essas regras simplificadas que os agentes de pequeno porte vão poder aproveitar? O dever de informação sobre o tratamento, política, comunicado, ele vai poder ser apresentado ao titular por qualquer meio. Pode ser pela internet, pode ser por um documento físico, pode ser oralmente. O agente de pequeno porte também vai poder negociar, conciliar e mediar conflitos com os titulares debaixo de entidades de representação da atividade, seja associações, sindicatos, etc. Lembrando que, em caso de vazamento, para evitar algumas sanções, é possível fazer a conciliação diretamente com os titulares. Então, esse aqui é um caminho facilitado para que o agente de pequeno porte não sofra algumas sanções. O registro de tratamento, o registro das operações de tratamento de dados também vai ser simplificado. Eu vou mostrar mais adiante, já tem um estudo da NPD sobre o que deve constar nesse registro. Isso ainda está em estudo, não foi aprovado definitivamente. A comunicação de um incidente de segurança também vai ser simplificada, ainda vai ser decidido como. Como eu disse, não precisa de encarregado, mas precisa ter um canal de comunicação. Então, não precisa contratar um encarregado, mas precisa ter algum meio disponibilizado publicamente para que o titular entre em contato ou a NPD entre em contato. E os prazos, em geral, vão ser considerados em dobro. E aí tem um guia sobre segurança da informação para agentes de pequeno porte. Embora esse guia não se aplique para todos os agentes de tratamento, só para os de pequeno porte, ele é muito bom para as organizações em geral terem uma noção sobre se eles estão pecando em algum requisito mínimo de segurança da informação. Esse guia vem com um checklist, tá? Que também está no site da NPD, e é bom para fazer periodicamente ali uma avaliação das organizações. Então, quais são os requisitos mínimos de segurança da informação que constam lá no guia? Medidas administrativas, tem que ter política de segurança da informação formalizada, conscientização e treinamento, né, periódico dos colaboradores, tem que ter um gerenciamento de contratos bons, né, para que o relacionamento com terceiros seja bem definido, medidas técnicas, controle de acesso, segurança de dados armazenados, segurança das comunicações, manutenção do programa de gerenciamento de vulnerabilidades, ou seja, um protocolo ali de resposta a incidentes, medidas quanto a dispositivos móveis e relacionadas a serviços em nuvem. Então, ali, nesse guia, tem medidas mínimas que vocês podem considerar para aplicação nas suas organizações, que valem para agente de tratamento, mas podem servir também como um assessment para ver se minimamente as outras organizações têm uma boa segurança da informação. Coloquei aqui também o link do checklist, né? Não é só essas perguntas que eu coloquei aqui, isso é só um exemplo, ele é bem maior, mas também é muito bom para entender esses requisitos mínimos. No processo fiscalizador e sancionador, a resolução número 1 é basicamente um, entre aspas, código de processo de como a NPD vai investigar e vai sancionar as empresas auditadas, né? Então, ele traz ali as regras, né, que são mais voltadas para a parte jurídica mesmo, né? Mas ele traz ali também alguns deveres do agente de tratamento em relação a essa auditoria, que são, né, fornecer cópia dos documentos, permitir acesso às instalações, equipamentos, a NPD pode olhar tudo isso, e aí tem também a questão do segredo, né, de comércio industrial das empresas, esse segredo tem que ser mantido, apesar de a NPD poder olhar, tem que submeter a auditoria da NPD, né, não tem como evitar isso, a menos que exista ali alguma decisão judicial que bloqueie essa situação, muito parecido com o que acontece com direito tributário, né, auditorias da Receita Federal. Também é necessário manter documentos durante os prazos legais e durante a tramitação dos processos administrativos, ou seja, descartar documentos não pode ser uma justificativa, uma desculpa para escapar de auditorias. E disponibilizar também um representante para oferecer o apoio e suporte à NPD durante essa auditoria, né? Alguém que tenha conhecimento ali do negócio para poder ajudar e informar a auditoria da NPD a respeito do que está acontecendo, do que aconteceu.
Um outro guia é o guia sobre definições de agente de tratamento. Também é muito importante, porque essa definição de quem é o controlador, quem é o operador, suboperador, controlador conjunto, isso acaba gerando um atrito na fase de contratação. Você já deve ter passado por isso, né? A outra parte diz que não quer ser operadora porque não vai submeter, a outra parte também não quer ser controladora porque não quer ser responsável, e fica aquela discussão e o contrato não é fechado nunca. Então, esse guia foi muito importante para trazer algumas interpretações definitivas sobre quem é quem. E traz também exemplos práticos que podem ser úteis para vocês identificarem se vocês estão sendo contratados ou vocês estão contratando, o que vocês têm que colocar naquele contrato, né? Porque, por exemplo, o contrato entre controlador e operador tem que conter algumas cláusulas diferentes do contrato entre controladores conjuntos, já que os controladores conjuntos têm uma certa independência para tomar decisões que podem ser convergentes para uma mesma finalidade ou podem ser tomadas em comum entre as duas partes, né, em conjunto. As duas partes decidem em conjunto e não separadamente. E aí tem, para o controlador em conjunto, tem um teste, como, por exemplo, a Justiça Americana costuma fazer, né, testes para identificar certas situações. Então, vai haver controlador em conjunto quando mais de um controlador possui poder de decisão sobre o tratamento de dados pessoais, ou seja, mais de um controlador. Se houver interesse mútuo desses controladores com base em finalidades próprias sobre o mesmo tratamento, ou seja, o mesmo tratamento, mas para finalidades próprias de cada um dos controladores, porém com um interesse mútuo. E, por fim, se esses controladores tomarem decisões em conjunto, comuns ou convergentes, ou seja, em conjunto, né, as duas partes tomam decisões discutindo entre si, ou decisões separadas, mas convergentes para aquele mesmo interesse mútuo, para aquela finalidade. O operador, vocês, né, já conhecem a situação, são empresas contratadas pelo controlador para realizar especificamente operações de tratamento de dados pessoais. Então, serviços em geral que necessitem de operações de tratamento a nível secundário, algo acessório, não necessariamente vão ser considerados operadores. Vai ser operador quem tem por objeto do contrato, principalmente, uma operação de tratamento de dados pessoais, por exemplo, um provedor de e-mail, por exemplo, uma agência de marketing que vai fazer cruzamento de dados e obter alguma informação útil para o controlador e etc. Passando aqui para outro guia, o guia de uso de cookies, também muito importante para todo mundo que usa, que tem um website, né? O guia traz as categorizações dos cookies com a própria descrição. Isso é bastante útil porque, em diversos casos, a gente tem visto que a política de cookies não está bem definida, não está bem esclarecida para o titular, e acaba que o titular não está sendo tolhido de alguns direitos em relação a alguns cookies, né? Por exemplo, você vai ter cookies necessários que são indispensáveis ao funcionamento do site. O cookie que é indispensável, ele não é objeto de consentimento, ele precisa ser aplicado. Então, esse cookie vai ser aplicado de qualquer forma, independentemente da vontade do titular. O que não vai acontecer com cookies desnecessários, né? Os não necessários, que aí sim, por não serem necessários aquele objetivo de usar o site, e serem voltados, por exemplo, para anúncio, propaganda direcionada enfim, estudos sobre demografia, etc., aí sim, isso vai depender do consentimento, que pode ser coletado a partir daquela caixinha, aquela famosa caixinha que hoje a gente vê na maioria dos sites. Esse guia também traz alguns exemplos sobre a aplicação prática de alguns deveres legais, né? Por exemplo, finalidade, necessidade de adequação. Para cada cookie, você tem que saber qual é a finalidade dele, qual é o objetivo que você quer alcançar. Sabendo o objetivo, você vai saber que informações esse cookie vai coletar da pessoa. E o que você vai fazer com essas informações tem que ser algo voltado para aquela finalidade. Não pode ser alguma coisa que não serve à finalidade que você se definiu. Então, você vai estar fazendo um tratamento excessivo. E a quantidade de dados coletados precisa ser a indispensável para aquela finalidade. Se você coletar dados a mais, também vai estar coletando dados excessivos. Base legal, cada finalidade tem que ter associado uma base legal, senão vocês podem estar fazendo algum tratamento irregular sob a lei. Livre acesso e transparência, tem que ter uma política de cookies ou aquele banner, né, com um comunicado de proteção de dados bastante explicativo. Os direitos titulares, né, ele tem direito a consentir com cookies desnecessários e tem direito também de saber quais as consequências de ele não dar o consentimento. Por exemplo, o site não vai funcionar bem,
vai ter algumas seções do site que não vão estar disponíveis, etc. E o término do tratamento, né? Lembrando que todo dado coletado precisa ter um prazo definido de eliminação. Enquanto você usa aquele dado para ter o relacionamento com o usuário, esse dado é necessário, então você não precisa deletar. A partir do momento em que esse dado for desnecessário, você é obrigado a deletar aquela informação. Tem também alguns exemplos práticos sobre coleta de cookies que vale a pena dar uma olhada. E aí eles colocam alguns exemplos de cookies corretos ou não corretos, né? Por exemplo, o primeiro desenho, né? Rejeitar cookies não necessários, aceitar todos os cookies, selecionar cookies. Aqui você está permitindo a pessoa rejeitar os cookies não necessários ou aceitar todos os cookies. Aqui, esse aceitar todos os cookies é o consentimento de que os cookies necessários vão ser utilizados e os não necessários também. O segundo exemplo aqui é um exemplo mais de dynamic consentment, né, em que a pessoa pode ticar exatamente quais cookies ela quer naquela oportunidade utilizar ou não. E também um exemplo de como as organizações podem explicar para a pessoa como desativar cookies que são coletados diretamente pelo navegador, já que alguns navegadores fazem isso, né? Passando para um outro guia, na verdade um estudo sobre o registro de operações de tratamento simplificado, que está sendo feito para agentes de pequeno porte. Isso ainda é um estudo, não está definido, mas também serve como requisito mínimo para as próprias organizações de vocês fazerem uma avaliação sobre se vocês fizeram, de fato, um registro em conformidade com que a autoridade vai demandar. Então, o que tem que ter no registro? Tem que ter o nome do processo no qual aquele fluxo de dados está ocorrendo, os tipos de dados, ou seja, as categorias de dados que aquele processo vai se utilizar e vai criar também a partir dele, isso não pode ser esquecido. Se tem dados pessoais sensíveis ou não, quais são as categorias de titulares, são colaboradores da empresa, se são usuários do website, se são clientes, se são funcionários de fornecedores, a finalidade do tratamento, sempre tem que ter uma finalidade bastante definida, a base legal que autoriza essa finalidade, a fonte dos dados, ou seja, de onde vêm esses dados, se vocês coletam diretamente, ou se esses dados vêm por um terceiro, uma outra empresa que coleta e depois transmite para vocês, se vocês compartilham esses dados para uma terceira empresa também, isso é bastante importante, e o motivo pelo qual vocês fazem isso, qual é a finalidade, quais são os seus operadores e suboperadores, e também eu incluiria aí também os controles em conjunto, o período de retenção definido, vocês vão precisar seguir esse prazo para deletar as informações. Então, sempre no registro é bom que tenha o prazo para que depois vocês consigam fazer uma política de retenção, uma tabela de temporalidade que possa automatizar essa deleção. Como é feito o descarte, também serve para política de descarte, propriamente dito, né, o que é a eliminação com segurança. As medidas de segurança aplicáveis, os países terceiros internacionais, para onde vocês mandam essas informações, né, tem que estar descritos, e as salvaguardas respectivas para essa transferência internacional. Tudo isso tem que estar no ROPA. Se não tiver, é possível que o registro de vocês possa ter ali alguma deficiência. Então, é bom revisar o ROPA para ver se vocês fizeram o registro certinho, e esse ROPA tem que ser revisado periodicamente num regulamento definido na empresa de vocês, ou sempre que um determinado processo interno das empresas for modificado. É ideal que, se uma gerência mude algum processo, essa gerência informe ao encarregado que esse processo foi alterado para que ele possa identificar ali se o novo desenho está ok com a LGPD ou fazer ali alguma recomendação que ele entenda pertinente. Finalmente, a NPD trouxe ali o esclarecimento sobre dados pessoais de pessoas falecidas, né, como a gente já vinha entendendo no passado. Dado de pessoa falecida não é dado pessoal, tá? Então, dado sobre uma pessoa que já faleceu não está sujeito à LGPD, tá bem? Porém, a gente não pode esquecer que o Código Civil traz ali alguns direitos do cônjuge e dos parentes em relação ao uso das informações sobre aquela pessoa, o uso da imagem, por exemplo, que não pode ser feito de forma a prejudicar a honra daquela pessoa que faleceu, né? Porque isso, de forma reflexa, pode
atingir os direitos do cônjuge e dos parentes, né, mais próximos. Então é bom não usar dados de pessoas falecidas para qualquer finalidade, é bom ficar atento com isso. E também veio recentemente um esclarecimento sobre a atuação do encarregado. A gente observou aí que pela internet, né, algumas empresas estavam divulgando certos serviços de certificação e falando algumas coisas que não eram muito verdadeiras, né, dizendo que as empresas precisavam estar homologadas, ter um selo de certificação, o encarregado precisava estar registrado numa associação de profissionais. Isso tudo não está na lei, tá? Não tem nenhuma norma complementar ainda sobre o que o encarregado é obrigado a fazer, além daquilo que já está na lei e vocês conhecem, né? Não tem uma obrigatoriedade de o encarregado se comunicar com os titulares ou com a NPD por meio de uma entidade intermediária. O encarregado fala diretamente, esse é o trabalho dele, né, como se fosse um ombudsman reservado para a proteção de dados pessoais. O encarregado não precisa estar registrado em associações de profissionais, entidades certificadoras, etc. A NPD não faz credenciamento de agente de tratamento, não homologa software, não faz nada disso. Ela vai futuramente certificar certas certificadoras que podem emitir selos que vão ser entendidos ali como uma boa prática ou vão autorizar certos tratamentos, como, por exemplo, transferência internacional. Se você tiver um selo que a NPD vai definir, você pode fazer transferências internacionais. E aí, alguns esclarecimentos, tá? O encarregado tem alguma confusão, costuma ter alguma confusão nas empresas, né? A empresa, às vezes, nomeia o encarregado uma pessoa do jurídico, uma pessoa do TI, uma pessoa da RH, e a pessoa fica com essas duas atribuições, tanto a atividade de negócio quanto o encarregado. Isso é bem discutido na Europa, tá? Já tem algumas decisões contrárias a isso. A pessoa que usa o chapéu do encarregado não pode usar o chapéu administrativo de tomar decisões pela empresa. O encarregado não toma decisões pela empresa, ele faz recomendações, tá? Não se pode confundir o que é o Data Protection Officer, o encarregado propriamente dito, com o que é o Chief Protection Officer, né? com quem é alguém dentro da empresa responsável pela gestão da privacidade daquela empresa, que vai tomar decisões de fato sobre como utilizar os recursos daquela empresa para proteger os próprios dados pessoais que trata. O encarregado, de novo, ele dá recomendações, além de servir como aqueles canais que a gente falou antes. Então, o encarregado pode ser considerado um órgão autônomo e independente, né, paralelo à área de negócio, que orienta as atividades por meio de recomendações, mas não toma decisões em nome da empresa. E, por fim, a NPD editou bem recentemente um relatório anual da ouvidoria. O que a ouvidoria tem ouvido das pessoas que entram em contato, né? Então, já houve quase 3.000 chamados no ano passado, muitos não necessariamente associados com a função da ouvidoria propriamente dita, né? Que é responder a certas dúvidas, liberar informações sobre o que a NPD está fazendo. Então, muita gente foi fazer demandas de direitos de titulares pelo canal de ouvidoria da NPD, mas que não serve para isso. Mas isso é um indicativo, né, de que as pessoas estão tomando conhecimento da lei e estão começando a buscar os seus direitos junto à autoridade competente para isso. Muitas delas acabam indo diretamente à NPD sem fazer suas demandas primeiro ao controlador, o que é algo que a lei traz, né? Para ir à NPD, você primeiro tem que falar com o controlador. Então, isso é uma garantia de que a NPD não vai chegar de surpresa se uma pessoa for lá perguntar para a NPD, pedir para a NPD que investigue a sua empresa, a menos que exista ali algum indício forte, né, de irregularidade. Então, esse relatório anual de ouvidoria também traz ali algumas metas importantes, né, para entender o que a NPD está pensando sobre as consultas que os titulares têm feito. E a partir da ouvidoria também emite algumas notas técnicas, alguns esclarecimentos sobre certas questões de NPD que já estão postas em atos normativos, como guias e resoluções. A ouvidoria não diz, não ensina o que a NPD ainda não definiu. Então, como a NPD não definiu bastante coisa, a ouvidoria está ainda um pouco restrita em relação a isso, a dúvidas, né? É isso que eu gostaria de falar, foram essas
algumas publicações da NPD que são bastante úteis para vocês, para as organizações de vocês, se manterem em conformidade ou buscarem maiores informações sobre determinado tratamento que vocês estejam em dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo, né, para eventual dúvida sobre essa apresentação. Queria agradecer a audiência de vocês. Se alguém fez alguma pergunta no chat, eu vou responder logo em seguida. E eu vou passar a palavra para o meu xará, Fernando Neri. Obrigado. Doutor Fernando, eu cheguei atrasado aqui, mas eu consegui chegar na hora. Eu só lamento ter perdido o início da sua apresentação, cara. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Obrigado aí pela presença. Nós fizemos um número limitado de convites, tá? Exatamente para que a gente possa tratar, né, para as pessoas que são usuários do nosso software, né, que estão conhecendo o nosso software, tanto que vocês não viram esse evento divulgado, né, em mala direta, e no LinkedIn, que a gente utiliza bastante, mas a nossa intenção é exatamente falar um pouquinho sobre as publicações da NPD, que fazem parte do atendimento à LGPD, e mais do que dobraram, ou seja, tem um múltiplo aí de atividades a serem feitas pelos controladores, pelos operadores, que são bem maiores do que o que estava na LGPD original. Então, é bem importante, né, nós fazermos um alinhamento e o entendimento dessas novas publicações, inclusive porque existe uma série de detalhes que a NPD ela está passando algumas dicas que permitem que todo mundo se organize melhor, né? Que a gente tenha uma melhor organização do ambiente e vários itens que não estavam definidos, por exemplo, quais são as possíveis violações? Bom, a gente está começando a descobrir, vou mostrar algumas coisas para vocês aqui, porque sistemicamente a gente tem que ver isso aí. Quais são as requisições que o titular pode fazer? Eu vejo, às vezes, algumas listas de requisições que tem mais a ver com a GDPR do que com a LGPD. Então, como que a gente vai fazer nessa melhoria? E, principalmente, né, para atender a própria LGPD, a gente nota, né, que os modelos internacionalmente estão ficando diferentes pela velocidade de aprovação da legislação. Por exemplo, na Europa, né, na Comunidade Europeia, existe uma normativa de resiliência cibernética, né, chamada DORA, que já está impactando no atendimento a regulamentação. Existe também normativas europeias, né, de inteligência artificial que também está impactando o atendimento à proteção de dados e privacidade. Da mesma forma, alguns países, né, assim como está sendo discutido no Brasil, já tem normativas de fake news que também influenciam o atendimento. Então, esses modelos, conforme a velocidade da aprovação e a velocidade das agências reguladoras, está começando a ficar diferenciado. O único ponto é que isso aí está crescendo, né? O próprio, eu considero o principal regulador do mundo, né, em termos de publicação, o ICO, e ele tem uma frase que a maior parte das minhas apresentações tem ela, né? Essa é a frase do planejamento 2023-2025 do ICO, que ele fala: o ambiente que nós trabalhamos é complexo, se movimenta rapidamente e está mudando o tempo todo. E é isso que a gente está vendo. Então é importante, né, cada um de vocês estarem ligados, estarem atentos também exatamente para o atendimento, não só a LGPD, mas também as regulamentações da NPD. Se nós entrarmos aí no regulador da França, da Alemanha, né, no regulador do Reino Unido, da Itália, da Espanha, em Portugal, vocês vão ver que eles têm uma série de guias, né, que definem vários elementos. A NPD, tipo, o regulador da França tem 40 anos, né? A NPD tem 3. Então, além disso, eles têm lá o apoio da comunidade europeia, eles trocam informações entre eles. Então, eu acho que a NPD está fazendo um trabalho muito grande e que está ganhando velocidade. Então, as coisas tem saído muita coisa muito rapidamente, numa frequência menor do que esses reguladores todos colocaram. Pessoal, se alguém quiser fazer perguntas, fique à vontade, tá, para mandar perguntas aí pelo chat, tá? Que no final o doutor Fernando e eu, o doutor Fernando já está vendo as perguntas, eu vou passar a palavra para ele quando eu terminar e ele já prepara as respostas. Bom, o primeiro ponto, né, uma coisa que nós fazemos em projetos, né, alguns de vocês já conhecem, é fatiar a LGPD, né, porque a gente acha que um projeto ele precisa estar focado na LGPD, focado nas determinações da NPD, focado nos termos que estão na LGPD.
Então, nós fatiamos a LGPD para você não ficar com a lei muito grande, nós organizamos elas conforme os assuntos, né? Então, nós agrupamos todos os elementos e aí você vai encontrar aí o roupa lá no artigo 37, vai encontrar o Privacy by Design no artigo 46, ou seja, essas estruturas já estão definidas e organizadas dentro desse modelo. Então, o que acontece? A gente faz uma transformação para atender a LGPD, né? A organização já tem área, já tem processo de negócio, já tem sistema, suporte analógico. Ela precisa disso porque um projeto de conformidade com a LGPD é a interseção entre os objetivos de negócio e os requisitos da LGPD. Então, a gente tem aqui, né, direito do titular, as operações de tratamento, que são elementos pós-LGPD que você precisa encaixar dentro desse ambiente. Então, você vai juntar as caixinhas da coluna da esquerda com as caixinhas da coluna da direita, e isso vai ser o seu projeto de conformidade com a LGPD. Aí nós temos um modelo, né, que a gente enxerga muito dentro dessa visão, que você faz um projeto de implantação da LGPD. Esse projeto, você faz um mapeamento, você entende como é o modelo, você traz a cultura para dentro de casa, você estrutura, e esse projeto, quando ele termina, começa um processo. O processo é a LGPD para sempre, né? São todos os elementos necessários para atender a LGPD, são as tarefas do encarregado e assim por diante. E aí, eu até coloquei um desenho aqui, que é meio que um símbolo dos processos ágeis, né? Aqui dentro você tem a gestão de mudanças. Então, eu tratava a cookie de uma maneira, eu vou passar a tratar de outra forma porque a NPD soltou um documento. Eu tinha um template para fazer o relatório de impacto. Pô, mas a NPD colocou um monte de coisa que não está aqui. Ou ela colocou menos coisa do que eu coloco. Cara, vou me encaixar com relação à NPD. E tem essa gestão de mudança, e alguns clientes falaram nos últimos dias, eles nos consultaram perguntando, cara, faz sentido eu voltar ao projeto? Ou seja, eu refazer o meu mapeamento do zero? Cara, em alguns casos eu acho que até vale sim, sabe por quê? Porque você ganhou-se tanta cultura, né? Tanto os prestadores de serviço como as próprias empresas, que se você recomeça a fazer um mapeamento, talvez seja melhor, e alguns clientes nossos têm optado por isso, tá? De voltar, porque a própria estrutura da organização, a organização mudou, ela tem novos negócios, a cabeça está diferente, ela já tomou uma série de ações que reduz a superfície de ataque da LGPD. Então, é um ponto interessante que essa setinha do projeto talvez pudesse se encaixar aqui dentro do modelo de gestão de mudança. Inclusive, porque quando se fez projeto, tem gente que fez projetos há 3 ou 4 anos atrás, não estavam definidos vários elementos, né? Sanções, processo sancionatório, a própria NPD às vezes nem existia, né? Tem gente que fez projeto, a NPD não existia. Então, às vezes faz sentido, porque às vezes você tem um mapeamento antigo, às vezes está em planilha, então é uma coisa que realmente vale pensar. Então, olhando aqui, nós vamos disponibilizar para vocês o PDF, tá? Então, alguns pontos, né? O primeiro ponto é a resolução 1 da NPD, ela fala sobre o processo de fiscalização, né? A LGPD é uma lei que ela trata tanto do regulado quanto do regulador, né? Então, até mais ou menos ali o artigo 52 são ações que servem para o controlador, para o operador. Mas, a partir dali, é a estrutura da NPD, né? Ou seja, como é que funciona o conselho, como é que é o processo sancionatório, ou seja, ela faz as definições, o que a NPD deve fazer, como que ela se comunica, quais são as obrigações. Então, esse documento, né, parece que ele é interno, mas ele tem aqui os deveres dos agentes regulados. Vários deveres, então é importante. Qual o ponto de atenção que a gente precisa ter? Pegar esses deveres aqui e incluir no processo e na política de responsabilidade e sanções. Incluir isso aqui no fluxo de prestação de contas. E também, só me desculpa aqui que eu estou meio torto aqui. Bom, que também ter um kit de conformidade. O que é o kit de conformidade? É um resumo do que você já fez, tá? Quais são as políticas que você tem, como que você já coletou, quais são os modelos, quais são os processos que estão padronizados. Porque quando você for prestar contas, você vai precisar disso. E um ponto que tem ocorrido, né, é que a prestação de conta para a LGPD não é mais apenas para a NPD, né? A gente tem visto aí Ministério Público, Judiciário, outras agências reguladoras solicitando prestação de contas associado a, por exemplo, a Agência Nacional de Águas. O que água tem a ver com proteção de dados e privacidade? Cara, tem tudo a ver. Onde tem água, tem gente. Onde tem gente, tem proteção de dados. Então, semana passada, a ANA, né, a Agência Nacional de Águas, soltou uma resolução que ela lá tem vários itens, né, de exigência, inclusive dos seus regulados, né, da criação de um programa de governança em privacidade.
a Autoridade Nacional de Águas, ou seja, a Agência Reguladora de Águas. O Banco Central, há um bom tempo, né, ela vincula a LGPD ao PIX, vincula a LGPD aos processos de segurança cibernética, a questão do relacionamento do Código de Defesa do Consumidor. Então, esse kit de conformidade ele serve exatamente, caso alguém peça, eu falei aqui de conformidade com as agências reguladoras, mas até entre empresas privadas isso tem acontecido. Tá? Nós já vimos, por exemplo, algumas empresas que vão contratar determinados serviços, por exemplo, plano de saúde, eles pedem um relatório de impacto do fornecedor, não é nem para ele executar, mas para ele poder participar e cotar na concorrência. Tem casos desse tipo. É óbvio que não é um relatório de impacto de toda a organização, mas daquele tratamento que corresponde aos dados que serão entregues naquele relacionamento. Esse ponto é bem importante, né, que é a definição do contexto. Outro documento que a NPD divulgou é o guia para definição de dados pessoais do encarregado, né? Eu vi que o doutor Fernando falou sobre operadores e co-controladores. Esse ponto é bem importante, né? Às vezes quando você fez a definição, quando você fez o seu projeto, nem existia o conceito de co-controladores, porque a LGPD fala de controladores e operadores. Então, esse ponto é importante, tá? Você identificar algumas organizações que são controladores conjuntos, né, que é o co-controlador. E também organizar o seu inventário de agente de tratamento e você ver se está tudo certinho atendendo a essa regulamentação. Um outro documento é o documento das hipóteses legais aplicáveis ao tratamento de dados de criança e adolescente. Eu acho que esse ponto também é bastante interessante. Vale a pena você verificar se esse estudo... O que acontece? A NPD ela evolui em passos e uma coisa bem interessante é que ela é bem transparente, né? Hoje, por exemplo, está tendo a consulta pública sobre a gestão, a comunicação de incidentes, e você pode ver lá o voto da diretoria, você pode ver o que cada pessoa está sugerindo. Se alguém entrar lá, vai ver. Eu fiz 3 sugestões, até pedi para ratificarem uma, mas é importante você olhar esses estudos, porque o estudo daqui a pouco vai virar uma resolução. Então você já vai se preparando, ou seja, é melhor você, eu estou numa situação A, saiu um estudo, eu vou esperar sair a resolução? Não, aquele estudo já aponta melhorias que você pode fazer dentro desse processo. Se você, por exemplo, né, não sei, uma escola, por exemplo, de ensino fundamental, ela tem um risco jurídico gigante, trata dados de criança, e principalmente o risco de privacidade também. Então, com certeza, esse é um documento que uma organização dessa precisa, um hospital, ele precisa entender o que a NPD está pensando, está discutindo, está colocando em discussão, exatamente para você melhorar o seu processo. E isso é a ação do tempo todo, tá? Porque, às vezes, as pessoas falam, não, mas vem cá, a LGPD não está andando muito aqui na organização. Eu falei, cara, você está se atualizando com o que a NPD tem feito? Então, por isso, inclusive, que nós temos feito vários comunicados aos nossos clientes com relação a esses movimentos. Bom, o outro ponto é o guia de cookies e proteção de dados pessoais. Pessoal, cookie, até a LGPD, ou até a GDPR, ou até o ePrivacy, né, que é quem regulamenta o assunto cookie na Europa, era uma terra de ninguém. Ou seja, às vezes você contratou alguém para fazer um cookie, o cara foi lá, botou um cookie para fazer teste, não tirou, o cookie está lá até hoje. O que é importante? Política completa e transparente, ou seja, a política detalhada, conforme a regulamentação desse documento. Tem muito banner que tem uma política que basicamente é um cortar e colar. Não pode ser. A política precisa ter lá quais são os cookies, para que eles servem. É essencial. A política é até mais importante do que o banner. Usar os termos e definições do guia orientativo. Então, por exemplo, tem lá, eu tenho cookie de marketing, só que nesse documento está escrito publicidade. É melhor, né? Sempre melhor você utilizar as regulamentações que são padrão. Isso aí é falta grave? Não é falta grave, mas sempre que você puder usar uma nomenclatura padronizada, é melhor. A definição das hipóteses legais, vocês vão ver que para o cookie é necessário fazer definição de hipótese legal. Existem cookies pré e pós-login, né? Então você também pode olhar isso, mas principalmente a área não logada é o mais importante no primeiro momento, né? Que são os ambientes que você tem. É importante dominar o assunto, esse é um assunto que ninguém dominava, tá? Muitas vezes a organização, a área de comunicação contratava uma agência, a agência preparava o site,
Aquele site é a relação, né? Lá embaixo até escrevi o efeito vitrine, quem tem o efeito vitrine da organização com os seus clientes, com o mundo, com o governo e assim por diante, e você não tem lá, você não tem domínio desse assunto. Antes não era importante, agora se tornou importante, saber quais são os cookies. Inclusive, você precisa minimizar, tá? Tem muito cookie inútil. E não pode ter cookie órfão. Quando você vai fazer uma análise de cookie, você tem que perguntar para a área de comunicação, para a área de TI, para a agência, vem cá, para que eu preciso desse cookie? Porque aí você vai justificar. Pode ter certeza, tá? Se você nunca pensou nisso, você vai ter cookie inútil dentro do seu site, que só está servindo para aumentar o seu risco. Outro ponto é a questão do consentimento, né, que também é algo polêmico, porque usa-se o termo consentimento, parece que é o consentimento da NPD, só que na maioria das vezes você não sabe quem é que está ali. Se você não sabe, você não tem consentimento, ou seja, se a pessoa é anônima para você, não é nem identificada nem identificável, ou seja, o dado é anonimizado, a aplicação do consentimento é só um termo que está tendo duas interpretações. Então, também é importante você entender com relação a isso. E o desenho dos banners, né? Esse documento tem até algumas sugestões de banners, o Dr. Fernando mostrou aí para a gente. Outro aspecto é a agenda regulatória. Se vocês olharem aqui, ó, esse regulamento, dosimetria e aplicação de sanções administrativas já saiu. Aqui é a agenda regulatória 23 e 24. A comunicação de incidente já está em consulta pública. Então, é bem importante. E todos esses aqui são da fase 1, tá? Ainda tem a fase 2 e a fase 3. Então, se você olha lá o site da NPD, o YouTube da NPD, o LinkedIn da NPD, vocês vão ver que várias ações são relevantes. Tem um ponto que é extremamente importante, que é a definição de alto risco e larga escala. Então, porque você vê nas documentações da NPD que ela não tem exemplos do que é larga escala. Ela fala, não, quando trata um volume grande. Beleza, volume grande é o quê? 10, 100, 1000 ou 1 milhão. O que é o conceito, né, de larga escala? Aí ele fala, não, quando tem distribuição geográfica, ampla distribuição geográfica. Isso significa o quê? Um estado, ou seja, um estado pequeno é a mesma coisa de São Paulo. Então, esse tipo de avaliação é importante e vão sair. Eu só estou mostrando isso aqui pelo seguinte, cara, quem cuida de LGPD só pode morrer de tudo, menos de monotonia, tá? Porque a cada 15 dias sai algo que é relevante e impactante dentro do seu projeto. Então, aqui, acompanhar essas publicações, planejar os temas prioritários, relatório de impacto, já saiu um pergunta e resposta, e no documento de pergunta e resposta, a NPD falou, olha, vai sair a regulamentação. Então, vem aí a regulamentação. Foram feitas algumas consultas, alguns eventos, né, pela NPD, inclusive está tudo lá no YouTube, e daqui a pouco sai uma consulta pública e sai a resolução. Outro documento, né, é o formulário que saiu agora para envio de comunicados de incidente. Inclusive, é importante, você já abriu esse formulário? Você já sabe quais são as informações? Aquele kit de conformidade, ele serve para vários casos, tá? Então, vale a pena pensar nesse kit de conformidade, que é uma coisa que o encarregado deixa guardado, porque em algum momento ele pode precisar. Esperar o incidente, não vai dar tempo, tá? Esperar o incidente para preparar, por mais que você esteja com tudo pronto, ou seja, é uma coisa que vai consumir energia importante naquele momento. Então, vale planejar aí, ó, quando que eu preciso ter o kit de conformidade. Então, é isso. Se você quer fazer as coisas quando o incidente acontecer, costuma não dar tempo. Ou a gente vai ver que o prazo é curto. Outra é a resolução 4, né, que é a norma de dosimetria. Então, é importante a gente saber o seguinte, né? Nessa norma de dosimetria, ele fala que uma sanção considera alguns elementos e que parte dele são do controlador, é nossa, de quem está administrando a LGPD. Boa-fé do infrator, ele não fica olhando se você teve boa-fé ou não, você demonstra para ele, você dá a demonstração. O kit de conformidade é um deles, que mostra aqui que você, olha, eu envolvi a minha alta direção, eu fiz evento, ou seja, eu estou tratando em boa-fé, eu fiz classificação, implementei recurso de segurança, tudo isso aqui está no kit de conformidade. A própria questão de reincidência, ou seja, você tem que pegar o seu ambiente de gestão de incidente. Então, a gente vai ver também que o próprio ambiente de gestão de incidente, a NPD, faz algumas definições. A questão da cooperação tem que ser um estilo seu, cooperar ou não cooperar. É claro que, às vezes, ele vou pegar aqui a NPD vai e atua em cima de uma empresa que faz pirâmide financeira. O grau de cooperação que ele deve ter não deve ser lá muito grande, né? Porque o próprio modelo de negócio dele não é um modelo que considera tratar dados sem querer vantagem não legítima, muito menos ter boa-fé e muito menos cooperar. Então, cada ambiente vai ser de uma maneira.
Bom, além disso, né, existe a chamada circunstância atenuante, tá? Eu posso ter feito a conta errada, mas eu vi que aqui a circunstância atenuante pode levar a uma redução de 125%. Eu não sei se você faz tudo certinho, se a NPD depois te dá um cheque de volta, mas, de qualquer maneira, você precisa conhecer essas circunstâncias para estar parado, né? Ou seja, estar preparado. Porque elas atuam quando a NPD abre um processo, mas elas também são super relevantes na hora que você está tratando um incidente. Ou seja, o processo sancionatório ele ocorre depois da apuração do incidente. Então, um incidente pode ter ou não um processo sancionatório. Mas, quando ocorre um incidente, você precisa estar ligado nesses assuntos aqui. Por quê? Porque você abre um processo sancionatório, ele vai pegar desde o início. Outro ponto, né, essa lista do que já aconteceu, o que a NPD está tratando, e aqui já dá uma dica da lista de violações. Ó. Não atendimento à determinação e requisições da NPD. Tem 5 casos. Ausência de comunicação a titulado em incidente de segurança. Isso aqui é bem sensível, tá? Nós já ajudamos alguns clientes e muitas vezes eles não querem comunicar. Cara, então você pode sofrer algum tipo de sanção ou sofrer uma sanção maior por causa disso. Ausência de medidas de segurança, na verdade, às vezes não é nem ausência de medida de segurança, é a ausência de comprovação. Não é que não tenha medida, é que a organização não conseguiu mostrar que tem. Então, por isso, né, o alinhamento com a área de segurança cibernética é bem importante. Ausência de comunicação de incidentes de segurança, ausência do encarregado em si, ou seja, 2 não tem nem o encarregado nomeado, ausência de comprovação de hipótese legal, tem uma. Então, aqui tem uma lista de violações, né, que, baseado na experiência. Então, a ANPD, eu entendo que ela vai soltar essa informação, a soma aqui fomos nós que fizemos, mas, de qualquer maneira, a gente já vai saber qual é a estatística e, com certeza, a partir do momento que eu vou fazer uma gestão de responsabilidade de sanções, eu monto aqui a minha lista. Outra questão é com relação à atuação do encarregado, né? É importante acompanhar, inclusive porque a NPD já falou, o encarregado vai ser objeto de regulamentação futura. Ou seja, da mesma forma que tem saído algumas resoluções, vai sair uma resolução sobre a atividade do encarregado. O que é uma coisa que já foi confusa, tá? O primeiro documento de agente de tratamento encarregado da NPD, ele falava basicamente que estava escrito na LGPD. Desculpa, não. Ele falava o seguinte, o encarregado é responsável pela conformidade com a LGPD. Cara, isso aí é muito mais do que estava escrito na NPD. Eles lançaram a versão 2 e tiraram essa ação. É uma questão de ajuste e no mundo todo é assim. Aí, esse mês agora de abril, saíram as perguntas e respostas sobre o RIPD, o relatório de impacto, que é excelente, tá? Quem não leu tem que ler. O que tem aqui? A estrutura do RIPD, a necessidade de estar alinhado com gestão de riscos, então o assunto riscos é essencial a ligação dele com a LGPD, a questão do tratamento de alto risco também, ou seja, o que é tratamento de alto risco, vamos ver na próxima página, e a determinação, né, que é necessário sim fazer um relatório de impacto proativo. Em cima de quê? Em cima daqueles tratamentos que são classificados como alto risco. Bom, então aqui a gente tem, né, um modelo, nós estamos incluindo dentro do nosso software, né, modelos para você já, uma vez tendo as tarefas, você já determinar se você precisa ou não de fazer um RIPD e também, a partir desse documento, nós fizemos uma super automatização dentro do nosso RIPD. Tá? Quem quiser conversar sobre isso, pode entrar em contato com o nosso time, a gente pode até fazer um encontro, aí, um workshop específico sobre a automatização do RIPD. Então, na verdade, o que saiu foram perguntas e respostas, tá? Ainda não foi a regulamentação, mas eu acho que a gente evoluiu bastante nesse documento que saiu da NPD. Eu acho que ficou tudo muito mais claro com relação a isso. Bom, então, dentro desse modelo, ou seja, você precisa fazer RIPD proativo. Você, quando ocorre pelo menos um caso do azul e um caso do verde. Quando ocorre tratamento em larga escala, que também está aqui, ó. O que é tratamento em larga escala? Quando o tratamento abrange um número significativo de titulares, considerando ainda o volume de dados, bem como a duração, a frequência e a extensão geográfica. Bom, ou seja, legal. O que é isso aqui? Como que eu monto isso? Nós usamos, né, alguns de vocês conhecem, uma escala logarítmica para a gente poder fazer essa avaliação. E achamos que é bem razoável. Estamos estudando como atender, isso aqui realmente teve uma evolução grande,
o que significa afetar significativamente interesse e direito dos titulares, né? Já tem no próprio documento de incidente que está em consulta, tem algum texto interessante, nós estamos estudando, e também a questão dos verdes, né? Vigilância ou controle de zona de interesse, lembrando, tá? O sistema de câmeras precisa entrar no escopo da LGPD, tá? Várias organizações, não são poucas, o ambiente que mais coleta dado pessoal são as câmeras. A questão de tratamento automatizado, tudo a ver aí com o assunto inteligência artificial. Se é uma tecnologia emergente ou inovadora, associando isso aqui ao Privacy by Design, e também se tem tratamento de dados de criança, adolescente e idosos. Eu acho que isso aqui tem um risco, tá? Se você transforma em alto risco o simples fato de ter adolescente e idoso, você praticamente 100% das telas, tirando lá a lista de chamada da creche ou a lista de nascidos na maternidade, você, criança, como pelo Estatuto da Criança e Adolescente vai até 12 anos, você praticamente 100% das bases tem adolescente ou tem idosos. Ou você não tem controle se tem ou se não tem. Tá? Talvez aqui usando o idoso agora, ele está dividido, né? Existe o idoso 60 a mais e existe o super idoso, que é o 80 a mais. Então, existem novos direitos para quem tem mais de 80 anos. Meu pai, por exemplo, anda até com o estatuto lá do super idoso no bolso dele, quando ele estava passeando. Bom, outro ponto é a questão do formulário de denúncia. O que é importante? Lembra que a gente viu uma lista de violações lá nos processos sancionatórios? Aqui tem outros elementos. Isso aqui é o que vão denunciar. Cara, se vão denunciar isso, você precisa estar ligado nesse assunto, porque ele já está na lista lá de denúncias da NPD. Você, como é que é? Tem possibilidade de você ser impactado por ausência do encarregado? Ah, não, já nomeei. Beleza, kit de conformidade com isso. A ausência de canal de comunicação? Não, eu tenho. Bota isso. Por mais que seja óbvio, é importante estar escrito lá no seu kit de conformidade. A ausência de medida de segurança adequada, coleta excessiva de dados pessoais, venda de dados pessoais, compartilhamento indevido, exposição indevida, vazamento, ausência de política de privacidade ou política de cookies. Tá? Então, às vezes, você já vai cair nesse item aqui. Uso de dados pessoais para fins discriminatórios, outros assuntos. Pelo menos isso aqui precisa estar na sua preocupação de responsabilidade e sanções. Além disso, se você tem resposta para tudo, cara, seja proativo, já deixa isso no kit de conformidade. É um PDF que você vai montar com todas as evidências que você fez o que deveria ter sido feito. Outro ponto, né, é o outro formulário que também saiu em abril. Outro formulário que também saiu em abril, que fala sobre a petição de titular. Esse aqui é um ponto de atenção. O titular só pode fazer essa petição caso ele tenha pedido para o controlador e não recebido. Tá? Às vezes, alguns que executam função de operador perguntam, vem cá, o titular pode pedir para mim? Não. Pelo que a NPD determinou, tem que pedir para o controlador e não para um operador. Então, aqui também tem os direitos do titular. Então, se você tem uma lista lá no seu site, tem um portal com os direitos do titular, nós já estamos, inclusive, fazendo esse tipo de alteração. Essas aqui são os requisitos. Nós, por exemplo, hoje usamos os incisos da lei, mas nós já estamos olhando aqui para mudar para esse aqui. A interseção é quase 100%, porque eles vão além do artigo 18, a gente usa os incisos do artigo 18, então a gente tem aqui um processo que ficou até mais didático, tá até melhor do que o que está escrito na lei. Então, esse é o elemento. Aqui estão as listas do direito do titular, e o titular só pode encaminhar para a NPD caso o titular não tenha sido respondido para ele. E para a gente concluir, saiu agora a consulta pública, né, no dia 2 agora, segunda-feira, no Diário Oficial, e nele tem o regulamento de comunicação de incidentes e segurança com dados pessoais. Desculpem. Nele tem vários itens, tá? Vários processos de melhoria. Nele define elementos do fluxo de gestão de incidentes, pode ter certeza, tá? Quem já tem um fluxo, 100% vai mudar, porque tem coisa aqui nova e é difícil. Você fala, não, mas já tenho um fluxo. Cara, tá integrado com a NPD? Então isso é importante ver. O alinhamento com incidentes cibernéticos. Cara, a gente vê hoje um monte de incidentes cibernéticos, tá? Pode ter certeza que a grande maioria deles que estão lá na tela, eles são também incidentes de proteção de dados e precisam ser comunicados à NPD. Tá? Se a sua organização teve um incidente cibernético e ele foi relevante, você vai precisar comunicar a NPD e esse é um ponto também que eu tenho uma dúvida. Se tudo que você comunica com a NPD precisa comunicar também para o titular, tá? Isso é uma pergunta também que eu estou incluindo lá na consulta pública.
Outro ponto é a classificação do incidente, ele tem alguns itens de classificação. A definição de contexto e escopo, o pessoal pode ter certeza, tá? Por mais que você faça RPD proativo, o incidente ocorre em algo que não está casado um para um com a sua estrutura de processos, áreas e sistemas, tá? Vou dar um exemplo aqui. Suponha que você tem um processo de recepção de visitante. Aí você fez o processo, criou lá quais são os sistemas, quais são as áreas, aonde coleta. Aqui eu tiro a fotografia do documento dele, essa é a hipótese legal. Você fez todos os passos. Aí, quando você tem um incidente, você tem um incidente no sistema de câmeras. Aí ele faz uma requisição dos sistemas de câmera das áreas nos quais os visitantes passam. Isso aí, você não manda o RPD do seu processo todo, você manda o RPD resumido daquilo que foi pedido. Ou, muitas vezes, é um processo que perpassa por diferentes processos e relatórios de impacto. Além disso, né, alinhamento com gestão de risco e inventário é essencial, ou seja, o incidente precisa, está escrito nesse documento. Podia ser óbvio antes, tá? Só que agora já está escrito aqui, e é um documento de consulta, mas eu até acho que ele é relevante a gente poder estar ligado. Tem um glossário, acho que existem vários termos que ainda são ainda não estão claros, né? Então existe um termo de glossário. A questão de ponderação é aquilo que eu falei para vocês. Se colocar adolescente e idoso como gatilho para definir prioridade, cara, 100% das bases quase vão ser prioritárias. O prazo de 3 dias úteis, esse é o prazo tanto para comunicar a NPD, não é, mas o incidente começou 1 mês atrás, mas eu só soube agora e só decidi, e só classifiquei ele como alto risco agora também. Porque às vezes você vai administrando um incidente e ele não é de alto risco, então você não precisa comunicar. Quando você fala, caramba, isso aqui é de alto risco, você tem 3 dias úteis. E, inclusive, é importante você manter esses logs, né? A questão do sigilo, você pode pedir sigilo, então é interessante que a sua comunicação já automaticamente solicite o sigilo. A determinação do ciclo de vida, a necessidade de comunicar não só a NPD, mas também os titulares. O prazo para a NPD é 3 dias úteis e o prazo dos titulares é 3 dias úteis, então é a mesma coisa, tá? Ou seja, não tem diferença. Bom, e também o registro, né, de incidentes. Nota o seguinte, a NPD obriga que você registre os incidentes, mesmo aqueles que você não comunica à NPD. Esses que você não comunica à NPD, você precisa deixar registrado por 5 anos. Tá ali dentro dessa documentação. E, além disso, né, a NPD também tem uma série de procedimentos internos. Então, essencialmente, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Já respondendo aqui, ó, mais um xará aqui, ó, Fernando Castilho. Sim, nós vamos disponibilizar e também a gravação, tá? Acho que a Gaia podia deixar a mensagem aí. Então, pessoal, eu vou pedir para o Fernando dar uma olhadinha nas perguntas. Se tiverem mais perguntas, nós temos mais um tempinho aqui para resolver. Agradecemos a todos, tá? Muito obrigado a todo mundo. E achamos que esse assunto é relevante. Nós estamos fazendo as alterações em software, né, para atendimento a essa série de requisições. E quem quiser aí uma apresentação interna, né, na própria organização de vocês sobre esse assunto, porque esse assunto é o seguinte, nós falamos aqui mais coisa do que tem na LGPD, se você olhar só a LGPD para implementar. Por quê? Porque o processo de regulação ele vai aprofundando. A gente pega lá o que está no artigo 49 sobre gestão de incidentes, ele desdobra numa resolução grande, não é uma resolução pequena, e com assuntos complexos. Então, coisas pequenas na LGPD, ele fala RPD. A LGPD é tímida para falar do relatório de impacto. Só que só as perguntas e respostas já traz um monte de novos assuntos. Então, nós estamos à disposição e estamos fazendo toda essa preparação para poder fazer o tratamento. Então, é isso, pessoal. Estamos à disposição aí de vocês, podem encaminhar as perguntas. Doutor Fernando, pode entrar aí? Podemos. Tá bom. Estão chegando algumas perguntas aqui. Eu tinha respondido uma da Carolyn sobre modificar controlador e operador num aditamento contratual. Controlador e operador acabam sendo qualificações que provêm da prática mesmo do que é feito no contrato, né? Ainda que isso não seja definido num contrato, o que as partes fazem acaba definindo por elas quem é controlador e quem é operador. É claro que os contratos, né, a gente recomenda que tenham essa definição, porque
nas partes de responsabilidade, quem vai fazer o quê em relação aos dados pessoais, devem estar previstos em algum lugar, né? Não pode ficar tão soltos assim, até por uma questão de nível de segurança, né? Então, a medida administrativa é gerenciar bem os contratos. Então, se eventualmente o contrato tiver descolado do que ocorre na prática, tiver sido feito, por exemplo, de uma maneira equivocada, isso poderia ser corrigido pelo aditamento contratual. Ou, se eventualmente a própria dinâmica do relacionamento das partes ou o escopo do contrato for alterado e evoluir, isso também poderia ser alterado por aditamento contratual, Caroline. Aí uma outra questão foi da Cleise. Quais são as principais políticas que uma organização não deve prescindir? Cleise, a LGPD, ela traz como obrigação o dever de informação. E esse dever de informação normalmente é feito por meio da política de proteção de dados pessoais, que deve conter ali os aspectos essenciais, né? Quem é o controlador, como entrar em contato com ele, os direitos do titular e o detalhamento do tratamento em si, dos tratamentos em si, né? Quais dados são coletados, qual a finalidade, eventualmente a base legal também associada, se existe compartilhamento para terceiros, qual é a responsabilidade deles no contexto desse tratamento. Então, no mínimo, tem que ter uma política de proteção de dados pessoais, segundo a lei. Eu entendo também que, ao lado da política de proteção de dados pessoais, deve ter uma política de segurança da informação, porque, para proteger os dados, a gente precisa de segurança da informação. Então, as organizações deveriam ter ali uma política relacionada a isso. Ao lado da política de segurança da informação, tem outras duas que se linkam com a política de proteção de dados pessoais. Mas não necessariamente precisariam ser políticas isoladas, poderiam ser, por exemplo, um capítulo dentro da política de segurança da informação. Aí vai mais uma questão de organização interna das normas corporativas, que são a política de descarte / tabela de temporalidade e a política de eliminação. Perdão, a política de retenção / tabela de temporalidade e a política de descarte. A política de retenção vai ser a organização dos prazos ao longo dos quais a empresa vai armazenar informações gerais, não apenas dados pessoais, e o prazo no qual ela vai precisar dar uma destinação, que vai ser a eliminação, vai ser um envio a um armazenamento exterior, ou vai ser uma anonimização, por exemplo. Então, a política de retenção está relacionada ao prazo de manutenção daquela informação junto com a empresa. E a política de descarte é propriamente as medidas de segurança relacionadas à eliminação propriamente dita da informação. Se aquela papelada vai ser triturada, se um equipamento de mídia, né, vai ser formatado de maneira que não pode ser relido, né? Tem que ter aquela sobrescrição por cima dos equipamentos digitais, e outras questões relacionadas à eliminação envolvendo também a política de segurança da informação. Então, eu disse 4, que na verdade podem ser 2, mas existem também outras, né, que, a depender do nível de criticidade do negócio, podem existir ou não. Por exemplo, política de classificação de informações, um código de ética da empresa, que diga ali se, por exemplo, os colaboradores da empresa vão usar equipamentos próprios ou equipamentos da própria empresa, e se esses equipamentos vão poder ser fiscalizados pelo empregador, se a caixa de e-mail pode ser fiscalizada. Acredito até que talvez nessa área de governança o Fernando tenha algum comentário interessante também. Beleza. Eu vou pegar alguns elementos aqui, né? Até esse termo governança, né? Acho que tem até 2 pessoas aqui que já foram alunas minhas de curso de governança corporativa. Eu, durante um tempo, dei aula de governança corporativa e sempre fiquei ligado nesse termo governança, né? Porque a governança que é falada lá na LGPD não é uma governança, né? É um termo chique para falar sobre gestão. Ou seja, você não cria ali um programa de governança, é um programa de gestão. Mas, de qualquer maneira, como está na lei, vamos seguir e defender esse termo. Então, olhando aqui alguns pontos, né, e dentro dessa visão de integração, aquele kit conformidade que eu falei, ele está muito ligado ao assunto. Está muito ligado ao assunto
Desculpe, pessoal. O kit de governo está muito ligado ao kit de conformidade, está muito ligado ao assunto governança. Ou seja, aquilo que você tem dentro do seu programa de governança está desse kit de conformidade, inclusive com as devidas proteções de sigilo de negócio, né? Então, um ponto que eu acho que é bem importante, né, é a oficialização dessa relação de operador, né? A própria lei ela fala isso, né? É o controlador que define que o operador é o operador. Então, isso está refletindo dentro das regulamentações. Então, a gente tem uma série de itens que são relevantes para essa definição. Então, eu vi aqui algumas perguntas, eu vou pegar aqui de baixo para cima. Eu vi que o Zé Dias aqui falou sobre a questão do registro do DPO na NPD. Tá? A própria NPD ela soltou um documento dizendo que não existe esse registro. Tá? Então, tem um comunicado da NPD falando sobre isso, porque saíram algumas informações que eram dúbias e até criavam associações para fazer isso. A NPD foi bem clara, por enquanto, não existe. Né? Outra questão, o tratamento de dados de menores de idade sempre será uma atividade considerada de alto risco? Cara, olha só, primeiro, o Marcelo perguntou. Primeiro, isso é o que está no documento, tá? Que ele fala, o conceito não é menor de idade, é criança e adolescente. Criança de 0 até 12 anos incompletos, adolescente de 12 anos completos até 18 anos incompletos. São essas duas fases. Por exemplo, um jovem aprendiz, ele pode ser adolescente, mas não pode ser criança. Então, você tem uma lista de jovem aprendiz, ela não tem adolescente, não tem criança, só pode ter adolescente, porque tem gente que contrata jovem aprendiz vai de 14 até 24 anos, mas ele precisa ser maior. Existem algumas organizações que têm essa política. Então, eu acho que não deve usar o termo menor de idade, deve usar o termo criança, adolescente e idoso. Por quê? Porque a própria lei, criança é tratada de uma forma, adolescente é tratado de outra forma e idoso é tratado de outra forma, dentro da legislação. Então, a sugestão que nós fizemos foi que a NPD faça uma ponderação, tá? Dados de criança é mais grave, adolescente está em segundo lugar e idoso em terceiro, e talvez colocar o próprio 80+ ali também como um elemento para indicador de vulnerabilidade. O Fernando perguntou se vai mandar, sim, tá? A Gaia pode colocar aí o link do ambiente. Se vocês quiserem conhecer as nossas soluções ou pedir alguma apresentação, esse QR Code aí permite que vocês façam as solicitações, tá? O Fernando respondeu aí as perguntas sobre as políticas necessárias. Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. A qualificação de quem é controlador, quem é operador. Tá. Essencialmente é isso, né? Ou seja, acho que a gente tem um conjunto aí de ações. Nós vamos disponibilizar esse material para vocês. Tá? Se vocês quiserem trocar ideia, ou até que a gente faça uma apresentação, ou até coloque mais detalhe, podem ficar à vontade. Eu vi aqui que o meu xará aí, Fernando, levantou a mão. Já podemos concluir, tá, Fernando? Você dá as mensagens finais, passa que eu fecho por aqui. Não, tranquilo. Só lembrei de um ponto interessante que a gente tem visto na prática também, é que algumas empresas fizeram a adequação, né, lá em 2019, 2020, e elas não montaram um programa de gestão, como você bem comentou. E aí os processos internos acabaram evoluindo e modificando e ficando apartados daquilo que tinha sido registrado como roupa, como você também falou. Então, é bastante importante que as organizações amarrem ali a gestão da proteção de dados pessoais para que as áreas de negócio, que acabam ficando às vezes meio distantes, não saiam dos trilhos, né? Então, isso é bastante importante. No mais, queria agradecer a todos, queria agradecer pelas perguntas que foram de bastante qualidade. A gente vê que as perguntas vêm evoluindo cada vez mais, né? E queria agradecer também a Módulo, Fernando, Alberto, pelo convite. Bom, o Rodrigo colocou uma observação aqui, ó, vou até aproveitar e responder aí, doutor Fernando, se tiver algum comentário. Ele fala que as organizações ainda não possuem seus processos devidamente mapeados. Nesse cenário, é viável realizar o registro dos tratamentos de dados? Rodrigo, é o seguinte, é claro que num processo que se inicia, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. O modelo que a gente utiliza e utilizou, né, para as organizações que começaram há um bom tempo atrás,
uma vez que não existem os processos de tratamento de dados formalizados, e isso demandaria um tempo e recursos financeiros muito grandes, vamos fazer esse mapeamento e essa classificação com áreas e com processos de negócio. Nota o seguinte, o processo de negócio é diferente do processo de tratamento de dados. Inclusive, esse termo é uma confusão, porque às vezes a gente vê texto escrevendo atividade de tratamento, texto oficial, tá? Atividade de tratamento de dados, operação de tratamento de dados, processo de tratamento de dados, tudo para significar a mesma coisa. Até uma sugestão que nós estamos mandando para a NPD é que nesse glossário que a gente está sugerindo para eles tenha a definição desse tipo de coisa. Então, você tem dois pontos. Ou você faz o investimento para identificar esse registro de tratamento de dados, ou você faz em cima de sistema, em cima de áreas, em cima de processos, ou em cima de algumas tarefas que sejam mais relevantes. Para ajudar isso aí, tá, os nossos clientes eles podem ter um desenho em BPMN de uma série de tarefas. Então, nós disponibilizamos também isso, e se você quiser depois conversar mais, Rodrigo, entre em contato com o nosso time que a gente mostra para você. Mas esse que é o ponto, tá? Se você não tem os processos, cara, trabalhe com o que você tem. Vários sistemas correspondem a um processo de tratamento de dados pessoais. Tem tratamento de dados pessoais que é um sistema, já está pronto lá. Então, acho que esses são os elementos necessários, tá? Então é isso, não sei se o Fernando tem alguma mensagem, nós estamos à disposição de vocês. Obrigado aí pela presença e nós vamos mantê-los atualizados com relação a tudo que tem acontecido na NPD, com alguns comentários, né, e pontos de atenção importantes. Às vezes surge um documento de 12 páginas, tem um ou outro detalhe ali relevante e acaba que a gente não consegue, que as pessoas não veem. Então a gente tem procurado botar uma lupa e destacar aquilo que pode ser relevante. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos, um bom almoço e contem conosco.